Hoje estamos olhando para um caso da segunda parte do século XIX, então sente-se enquanto vamos para a Inglaterra. Jane Maria Clouson nasceu no 27º dia de abril de 1854 em Deptford, uma paróquia no sudeste de Londres. Situada na margem sul do rio Tâmisa, a área havia sido um grande estaleiro. Porém, quando Jane nasceu, os estaleiros declinavam, pois sua localização dificultava o acesso para navios novos e maiores. Eles foram fechados em 1869. Seu pai James trabalhava nos estaleiros e sua mãe era costureira. Jane tinha duas irmãs, Sarah, que morreu de tuberculose em 1863, e Marie, a irmã mais nova. Como a maioria das crianças em meados do século XIX, ela recebeu alguma educação. Inspetores escolares foram introduzidos e, em meados de 1840, as escolas de pano, um tipo de escola liderada por voluntários, se espalharam para Londres. Essas organizações de caridade ofereciam educação gratuita para crianças carentes, frequentemente atendendo aquelas rejeitadas pelas escolas da igreja. Em 1862, o parlamento também exigiu que diretores mantivessem registros diários e semanais de suas atividades escolares, incluindo o número de alunos presentes. Quando Jane tinha 14 anos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica para um rico cavalheiro chamado Ebenezer Pooke. Ele era de Greenwich e proprietário de uma próspera gráfica. Ele era educado e já havia trabalhado no Times como impressor comercial. Ele morava em uma casa relativamente grande com sua esposa, chamada Mary, e seus filhos. Muitas meninas esperavam evitar o serviço doméstico após concluírem os estudos. No entanto, era uma indústria onde havia muito trabalho. Na segunda metade do século XIX, mais de 4% da população trabalhava no serviço doméstico, sendo a maioria jovens mulheres. Jane morava na propriedade, dividindo um quartinho no sótão. Um dos filhos do Sr. Ebenezer e Sra. Mary Pooke se chamava Edmund. Ele era 3 anos mais velho que Jane, nascido em 1851. Ele tinha convulsões e sua mãe não queria que ficasse sozinho por muito tempo. Ele trabalhava na gráfica do pai em Greenwich, mas também dizia ser artista de music hall. Jane era muito organizada e todos que a conheciam a consideravam uma jovem consciente, respeitável e trabalhadora. Ela também foi descrita como muito atraente. No entanto, foi um choque quando pouco antes da Páscoa de 1871, ela foi demitida de seu emprego. Não era incomum na época para qualquer pessoa que trabalhava em serviço doméstico ser imediatamente demitida por quebrar as regras da casa ou cometer algum outro delito menor. A Sra. Pooke afirmou que Jane foi demitida porque era uma garota geralmente desagradável que aparentemente já havia recebido vários avisos sobre sua aparência desleixada e trabalho lento. No entanto, o restante da equipe ficou muito surpreso com a decisão da Sra. Pooke de demiti-la. Ela foi morar na rua Ashburnham, número 12, com sua tia e a filha da tia. Jane, com quase 16 anos, estava a poucos dias de seu aniversário. Era primavera e todos ansiavam pelo verão. O Royal Albert Hall foi oficialmente inaugurado pela Rainha Victoria no dia 29 de março. No entanto, apesar do sentimento geral de contentamento da maioria do público, a proprietária chamada Sra. Hamilton notou que Jane parecia estar muito desanimada. Havia rumores entre os funcionários do Sr. Ebenezer Puggy de que o motivo da demissão de Jane era porque há algum tempo ela estava envolvida em um relacionamento com o mestre Edmund Pooke. Quando a Sra. Pooke soube disso, ficou muito preocupada. Um de seus filhos já havia se casado com uma jovem que ela considerava não ser de um status social alto o suficiente, e ela estava determinada que o jovem Edmund não se casaria abaixo de seu nível, especialmente não com uma jovem criada que, sem dúvida, usou seus encantos para seduzi-lo. Enquanto morava com a tia, Jane recebia cartas e as respondia imediatamente. Acreditava-se que eram enviadas por Edmund. No início da noite de terça-feira, 25 de abril, Jane deixou a casa. Ela caminhou até a rua principal de Deptford com a proprietária, Sra. Hamilton. Por volta das 6 horas, numa noite amena, elas conversavam durante a caminhada. A Sra. Hamilton percebeu que algo incomodava Jane, mas optou por não questionar. Às 6h40, Jane disse que tinha que ir, e as duas senhoras se despediram. Jane estava indo para Blackheath, onde havia combinado de encontrar Edmund. Ela havia dito à sua tia e prima que eles iriam se casar, e que ela retornaria como Sr. Edmund Pooke. Na manhã de quarta-feira, 26 de abril, o policial Constable Donald Gunn fazia sua ronda. Ele passou pela Kidbrooke Lane pouco antes das 2 da manhã.
Parecia bastante tranquilo e nada chamou sua atenção. Ele passou pela rua novamente às 4h15, mas ainda estava relativamente tranquilo. Quando ele voltou, fez isso pelo caminho que era separado da rua por uma sebe. Ele costumava fazer isso apesar da sebe ser alta e estar muito escuro para ver o que acontecia na rua. Eventualmente, ele voltou para a rua Kibrut, onde viu uma jovem de joelhos e mãos. Ela sussurrava, "Oh, minha pobre cabeça, minha pobre cabeça." O policial Gunn perguntou a ela o que aconteceu, mas não obteve resposta. Ele percebeu que a bochecha direita dela estava ensanguentada. Ele tentou novamente perguntar o que havia acontecido. A jovem conseguiu dizer, "Segure minha mão." Ela então virou a cabeça levemente, permitindo que ele visse seu rosto. Ele notou um corte na bochecha esquerda e sangue na testa. Ela parecia estar realmente muito mal, então ela disse, "Deixe-me morrer." O policial observou que havia marcas de pés por perto, e seu boné e luvas estavam no chão. Ciente de que a jovem precisava de ajuda urgente, ele rapidamente se dirigiu à fazenda Well Hall nas proximidades, pois sabia que haveria alguém trabalhando nos estábulos naquele momento. Ao chegar, foi informado que o sargento da polícia Haynes também fazia suas rondas, estando logo do lado de fora. Ele informou sobre o incidente e, enquanto o sargento atendia a senhora ferida, o policial Gunn buscou uma maca. Quando o socorro chegou, a jovem foi levada para a cirurgia do Dr. King, o médico local. Ela foi então transferida para o Hospital Guys. Foi alegado que, nos momentos em que ela estava acordada, ela sussurrou o nome de Edmund Pook como seu agressor. A jovem senhora, no entanto, logo caiu em um estado de inconsciência e morreu na noite do dia 30 de abril. Após sua morte, o Dr. Michael Harris examinou o corpo e descobriu que a falecida estava grávida. Ele estimou que ela estava grávida de 2 a 3 meses. A morte foi causada por golpes de objetos afiado e contundente. Ela tinha cortes profundos na cabeça e havia hematomas em suas mãos e braços que teriam sido causados quando ela tentou se defender. Na tarde do dia 27 de abril, um jardineiro chamado Thomas Brown, que trabalhava no Morden College, que ficava a menos de 1 quilômetro de onde o ataque aconteceu, pegou um martelo de pedreiro enquanto trabalhava no terreno. Ele notou que havia um pouco de sangue no cabo, aparentemente lavado. Mais tarde, ele entregou-o ao sargento Hodge, que o levou para a delegacia e o entregou ao inspetor Wilson. Foi mais tarde passado para a Scotland Yard. À medida que as notícias do ataque se espalhavam, muitas pessoas foram para Keybrook Lane. Centenas de pessoas pisotearam o local do crime, destruindo qualquer evidência. A polícia ainda não tinha identificado a jovem senhora. Suas roupas foram exibidas na estação, mas ninguém relatou alguém desaparecido. Após o ataque ser noticiado, um cavalheiro chamado William Trott reconheceu sua descrição. No 1º de maio, sua esposa e filha foram às autoridades e informaram que pensavam que a jovem senhora era sua sobrinha. Depois, foram ao Hospital Guys, onde a senhora Elizabeth Trott confirmou que a falecida era sua sobrinha, a senhorita Jane Cluson. Quando a polícia começou a investigar, descobriram que Jane havia sido vista com o mestre Edmund Pook, um dos filhos de seu ex-empregador. Testemunhas afirmaram tê-los visto juntos em 25 de abril. Testemunhas relataram ver um jovem semelhante a Edmund fugindo daquela rua naquela noite. O inspetor detetive Mulvaney da Scotland Yard, acompanhado pelo superintendente Griffin, foi à casa onde Jane trabalhava, na 2 London Street, em Greenwich. Eles foram recebidos pelo Sr. Ebenezer Pook. O inspetor pediu para falar com Edmund, o filho do Sr. Pook. Ele disse que era sobre a morte da senhorita Jane Cluton. Eles questionaram o jovem sobre o último momento em que viu Jane. Ele disse que foi no dia em que ela deixou o local e não a viu desde então. O inspetor perguntou se ele escreveu para ela e ele disse que não. O inspetor informou a Edmund que pessoas disseram que ele havia enviado cartas para Jane. Edmund respondeu calmamente que não e perguntou ao inspetor se ele tinha as cartas. O inspetor não disse nada. Não tinha carta alguma de Edmund para Jane. Então, de forma um tanto estranha, Edmund de repente disse, "Eu não sei nada sobre ela. Ela era uma jovem suja e saiu daqui por consequência. Posso relatar todas as minhas noites ou tempo da semana passada. Saí do trabalho apenas às 7 da noite na segunda-feira. Na terça-feira, fui a Lewisham para ver uma senhora, voltei e estava em casa às 9h15. O pai de Edmund, Sr. Ebenezer Pook, parecia surpreso que os oficiais estavam questionando seu filho sobre um possível relacionamento e assassinato de uma criada. Ele lhes disse que isso era muito improvável, pois Edmund raramente ficava sozinho em casa devido às suas crises.
O inspetor pediu para ver as roupas que ele estava usando e, quando as examinou, notou manchas de sangue em ambas as mangas de sua camisa. Edmund explicou que era resultado dele morder a língua durante uma convulsão. O superintendente Griffin então o prendeu e o levou sob custódia policial sob suspeita do assassinato da senhorita Jane Maria Cleason. Edmund lembrou-se de ter visto a senhorita Cleason no sábado à noite, acompanhada de um cavalheiro. Ele voltou para casa e contou ao irmão. O Sr. Ebenezer Pugh pediu que o irmão de Edmund falasse com o inspetor. Seu irmão então confirmou a história. No entanto, Edmund foi levado para a delegacia. Eles também pegaram as roupas do suspeito, que podem ser usadas como evidência. No dia do funeral de Jane, milhares de pessoas apareceram para ver o cortejo fazer seu caminho da casa de sua tia em Deptford até o cemitério em Brockley. Flores foram jogadas sobre a carruagem que carregava seu corpo. Incomumente, as carregadoras do caixão eram todas senhoras vestidas com uniformes de empregadas. Ela foi sepultada próximo aos túmulos de sua mãe e irmã mais velha. No tribunal do legista, Edmund foi considerado culpado de assassinato intencional. Um julgamento completo foi marcado para o dia 10 de julho, no Tribunal Criminal Central do Old Bailey. A imprensa e o público estavam fascinados pelo caso. Uma jovem criada é demitida por seu empregador e encontrada assassinada 2 semanas depois. Depois descobriu-se que ela estava grávida quando morreu e alegou-se que a pessoa responsável por ser o pai de seu filho não nascido e por cometer o terrível crime era um filho de seu antigo mestre. A Grã-Bretanha vitoriana passou por mudanças sociais que aumentaram as taxas de alfabetização. As pessoas começaram a gastar mais dinheiro em entretenimento e, juntamente com as melhorias na impressão, ler jornais agora era considerado uma forma de lazer. Também houve um crescimento na venda de literatura seriada macabra, como os Penny Dreadfuls. Isso significava que o julgamento real do Sr. Edmund Pugh seria de grande interesse público. As testemunhas afirmaram que viram um homem com as características do réu correndo daquela rua naquela noite. Uma testemunha chamada Thomas Lazel, que morava em uma das casas de campo na Keybrut Lane, conhecia Edmund Pugh e contou ao tribunal que na noite de terça-feira, 25 de abril, ele o viu com uma jovem senhora. Ele afirmou que o réu caminhava abraçado à cintura dela. Ele disse que ela era bonita e não tão alta quanto ele. Thomas não se lembrou das roupas que a jovem senhora vestia. No entanto, ele viu o casal indo em direção à rua Keybrut. Quando questionado se tinha certeza de que o jovem que viu era Edmund Pugh, ele confirmou. Um lojista confirmou que havia vendido o martelo que foi encontrado perto do local. Ele contou que, poucos dias antes do assassinato, vendeu algo para Edmund Pugh. As roupas de Edmund também foram mostradas ao júri. Suas calças e camisas estavam sujas de sangue e lama. A defesa interrogou todas as testemunhas e foi robusta em seu interrogatório. A polícia achava que Edmund Pugh era culpado. A imprensa também foi muito desfavorável em suas reportagens, parecendo acreditar que ele era culpado do crime. No entanto, o juiz, Sir William Beville, foi muito mais generoso com ele. Ele ordenou que as últimas palavras de Jane, nas quais ela aparentemente havia identificado o réu como a pessoa que a atacou, fossem inadmissíveis, dizendo que não passavam de boatos. Ele também criticou a polícia por terem sido muito rápidos em prender o jovem, mesmo sem nenhuma evidência concreta. Ele afirmou que não investigaram outros suspeitos. O julgamento terminou em 15 de julho e o júri foi deliberar. Eles retornaram apenas 20 minutos depois para encontrar o réu, Sr. Edmund Walter Pugh, inocente. Uma multidão aguardou do lado de fora do tribunal durante o julgamento, e quando Edmund foi absolvido, o clima se tornou de raiva e decepção. Havia sugestões de que ele só escapou da justiça por causa do status social de sua família. Os jornais relataram o veredicto. A maneira como a polícia conduziu a investigação foi tema de um editorial no Times, no dia 18 de julho. O assunto também foi discutido no parlamento 2 dias depois. Após o julgamento, foi divulgado um panfleto que afirmava que Edmund era de fato responsável pela morte da senhorita Jane Cleason. Edmund, ou talvez seu pai, orientou um advogado a processar a publicação por difamação. Foi uma decisão ousada, pois sendo um caso civil, Edmund enfrentou questionamentos desconfortáveis. Apesar disso, ele ganhou o caso e foi premiado com 50 libras em danos. A família Pugh continuou a ser assunto de fofoca local e havia muitas pessoas em Deptford e Greenwich que eram da opinião de que Edmund era realmente culpado. Referências esporádicas ao caso surgiam nos jornais.
Os eventos de 25 e 26 de abril de 1871 lançaram uma grande sombra sobre a família Pooke. Por fim, optaram por sair de Londres e se mudar para um local onde não seriam tão facilmente reconhecidos. Um memorial para Jane foi erguido no cemitério Broccoli. Foi pago por doações públicas. A inscrição diz: uma menina órfã que foi assassinada em Keybrook Lane, Eltham, aos 17 anos em 1871. Nos anos seguintes, as pessoas afirmam ter visto uma bela jovem em um vestido branco, com sangue escorrendo do rosto, parada em Keybrook Lane. Várias dessas aparições relatadas foram por policiais em patrulha. Testemunhas relataram ouvir gritos de socorro e gemidos abafados. Quando a noite chegava, havia muitos moradores locais que evitavam completamente a rua, temendo que pudessem encontrar o fantasma da pobre Jane Marie Cleuzon. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como vocês sabem, valorizo muito todos os seus comentários e feedbacks, então por favor deixem qualquer um que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.